Bem-vindo à jornada. O século 7 AC foi uma época emocionante. Foi um período de grandes impérios como a Lídia e a Babilônia no Oriente e o Egito no norte da África. A dinastia Zhou na China ainda estava forte e estava prestes a dar origem aos grandes filósofos Confúcio e Lao Tzu. Roma ainda era uma cidade-estado pequena, mas em desenvolvimento, sem saber a potência que se tornaria séculos mais tarde. E no Oriente, um dos impérios mais poderosos estava prestes a surgir, o Império Aquemênida ou Persa. Estamos nos concentrando na Grécia Antiga, você sabe, a pátria das pessoas mais bonitas, inteligentes, sábias e civilizadas da Terra. Os helênicos. Pelo menos é assim que eles se viam. No entanto, eles foram ótimos em muitos aspectos. O século VII AC não demorou muito para que a Grécia experimentasse um renascimento após uma longa era das trevas. Em termos de progresso, muitas coisas aconteceram desde então. Os gregos adoptaram a cunhagem do Oriente, recuperaram a alfabetização utilizando um novo sistema de escrita baseado nos seus vizinhos fenícios e cidades-estado, também conhecidas como polis, estavam a ser formadas. No final do século VII, algo grande estava para acontecer na Grécia Antiga. Algo que mudaria a maneira como as pessoas pensavam. Constituiria a base da filosofia ocidental e da ciência moderna. Esta grande revolução do pensamento começou na movimentada cidade costeira de Mileto, onde surgiram sucessivamente 3 filósofos pré-socráticos, Tales, Anaximandro e Anaximonios. Esta é a jornada de ideias. Meu nome é Tevan, também conhecido como Exorganger. Esta não é uma voz de inteligência artificial. Sou uma pessoa real e estou levando você em uma longa viagem. Estamos explorando as ideias de muitos grandes pensadores da história, bem como as épocas e lugares em que viveram. Neste momento estamos no início da filosofia ocidental. Este episódio está disponível como um podcast de áudio no Spotify, Substack, Apple e várias outras plataformas e como uma versão visual completa com uma adorável música de fundo no canal Exorganger no YouTube. Para se manter atualizado sobre todo o meu conteúdo, assine minha newsletter no Substack ou no site journeyofideias.com. Espero que você goste do episódio. Ficamos um pouco em Mileto, pelo menos em nossa reconstrução do primeiro episódio. Tivemos um vislumbre de como as pessoas viviam e como deveria ter sido a vida, como deveria ser a cidade. Mesmo que quase não tenha sobrado nada do Mileto arcaico antes de ser destruído pelos persas. Vimos uma sociedade repleta de mitos e rituais, na qual os deuses estavam profundamente interligados com a vida cotidiana. Vimos a religião grega na forma de mitologia, santuários, templos rituais, todos funcionando como cimento social para os antigos milicianos e para o resto da civilização grega. Havia uma ordem sustentada por histórias e crenças, mas esta ordem seria em breve desafiada. Ionia era um terreno fértil para pensadores livres. Deve ter havido uma atmosfera que permitiu àqueles que desafiaram o sistema convencional do deus homérico. Esses pensadores não se contentavam em explicar os fenômenos naturais simplesmente apontando para os deuses. People et that time would say, for example, that Arquaco is caused by Poseidon, god of the sea, or that the supreme god Zeus causes lightning and lives in his palace on Mount Olympus. Mas e se essas crenças fossem, você sabe, apenas crenças? Voltemos a Mileto por um breve momento. Lembre-se de caminhar pelas ruas, cheirando a pão recém-assado, depois passar pelos templos e santuários, vendo os milicianos orarem e honrarem os deuses, como se suas vidas dependessem disso. É onde estamos. Agora imagine um jovem andando por esse ambiente, olhando com desconfiança para seus concidadãos religiosos. Ele estava cético. Ele duvidava do que a maioria das pessoas na época considerava natural. Ele devia estar cheio de perguntas, perguntas como: esses deuses que as pessoas adoram são realmente poderosos? Existe alguma prova de que eles existem? Ou são apenas invenções criadas para explicar o inexplicável? De pé na península, ele deve ter observado o pôr do sol, os barcos de pesca passando e as ilhas desaparecendo no horizonte, e pensou: o que é isso? How does this all happen? E por quê? Talvez nunca saibamos exatamente o que o cético milesiano pensava, mas sabemos que ele tentou descobrir como o universo funciona, independentemente da mitologia. Isso foi muito radical. Quero dizer, duvidar do status quo era uma coisa. Tentar descobrir o verdadeiro funcionamento da natureza era outra. Mas ele tentou de uma forma que ninguém antes dele fez, e é por isso que é visto como o primeiro filósofo da tradição ocidental. Seu nome era Tales de Mileto, nascido no final do século VII AC. Tales é a primeira razão pela qual iniciamos nossa jornada nesta cidade.
Neste episódio falaremos sobre Tales e suas ideias, mas também sobre dois outros filósofos de Mileto, que vieram depois de Tales, Anaximandro e Aneximinas. Este trio filosófico compartilhava um objetivo comum. Todos os três aceitaram uma certa ideia sobre o nosso mundo, ou realmente sobre o universo em geral. Aliás, os gregos daquela época não falavam de universo, mas de cosmos, que significa o mundo visto como um todo ordenado. Tem uma definição um pouco diferente, mas para simplificar, vamos ficar com o universo. Tales, Anaximandro e Aneximinas acreditavam que a Terra e, portanto, o universo, até onde eles tinham uma ideia dele, tinham começado a partir de algo, de alguma força fundamental. Eles chamaram essa fonte de tudo de Arche, que poderíamos traduzir livremente como primeiro princípio. Como é um primeiro princípio, o Arche deve ter sido algo grande, algo tão abrangente e grandioso que tudo poderia derivar dele. Contudo, quero dizer tudo: as árvores, os oceanos, as montanhas, as pessoas, os animais, o seu vizinho barulhento e assim por diante. O Arche tinha que ser credível, pelo menos durante esse período. Tinha que ser racionalmente sólido e consistente com o que podemos observar na natureza, em vez de ser baseado na antiga versão grega de "acredite em mim, mano". Portanto, apelar aos deuses convencionais não era suficiente, dizendo que Poseidon era a causa dos terremotos, ou que Zeus, a causa dos relâmpagos, era inadequado. Embora Tales, Anaximandro e Aneximinas concordassem num primeiro princípio subjacente a tudo, não concordavam sobre o que ele realmente era. Todos os três tinham suas próprias teorias únicas. Suas teorias são bastante interessantes. Claro, a maior parte disto claramente não está correto, mas é importante lembrar que eles foram pioneiros e os seus esforços influenciaram profundamente o curso do pensamento humano no Ocidente e, portanto, merecem a nossa atenção. Tales de Mileto é considerado o primeiro filósofo, não apenas pelos estudiosos modernos, mas por um dos pesos pesados, um dos OGS da filosofia ocidental, Aristóteles. No entanto, a contribuição de Tales para a filosofia e a ciência permanece controversa pela simples razão de que este homem é praticamente um enigma. Se acreditarmos em todas as histórias atribuídas a ele, ele aparece como um wunderkind, alguém que possui imensa inteligência e conhecimento, e que fez coisas quase grandes demais para serem verdade. Seria irônico dizer que ele realizou milagres, pois queria explicar a natureza por meio da bem-natureza. No entanto, lendo alguns relatos, quase parece que sim. Acho que poderíamos dizer com segurança que Tales era um homem curioso, ansioso por explorar o mundo e o que existe além dele. Certa vez, como conta, Tales estava observando as estrelas, de tão imerso na observação dos mistérios do céu que caiu em um poço. Uma empregada espirituosa e encantadora viu o que aconteceu e zombou dele, e cito Sócrates, dizendo que ele estava louco para saber o que estava acontecendo nos céus, enquanto não conseguia ver o que estava à sua frente sob seus pés. Tales está triste por ter calculado os horários dos solstícios e equinócios e... Uma das realizações mais notáveis atribuídas a ele foi a previsão de um eclipse solar durante uma batalha entre os Meades e os Lídios. No entanto, quaisquer estudiosos rejeitam isso, porque com o conhecimento de sua época, fazer uma previsão tão precisa era muito improvável. Tales também contribuiu para a matemática e é considerado por muitos o primeiro matemático do Ocidente ao introduzir a geometria na Grécia. Há até uma história sobre Tales ajudando o rei Crécies em empreendimentos militares, durante os quais ele ajudou seu exército a cruzar um rio cavando um desvio para reduzir o fluxo de água. No entanto, histórias como estas permanecem duvidosas. E outro desafio de Tales é que ele não escreveu nada, pelo menos pode ter escrito, mas nada disso sobreviveu de forma substancial. Felizmente, muitos escreveram sobre ele. Nada menos que o historiador Heródoto, o filósofo de peso Aristóteles e o conhecido biógrafo Diógenes Laercio o mencionaram. Pelo que li sobre ele, diria que a sua contribuição mais importante para a filosofia é a sua teoria sobre Arche. Tales acreditava que tudo se originava de alguma coisa, de uma única substância da qual tudo é feito. E para ele estava claro que o Arche era água. Não sabemos exatamente o que levou Tales a acreditar que a água é o primeiro princípio, mas penso que é bastante fácil construir uma lógica simplesmente observando o mundo que nos rodeia. Poderíamos começar olhando para nós mesmos. As plantas aquáticas são cerca de 60% de água. Todos os seres vivos precisam de água para sobreviver. As plantas precisam de água para crescer. Humanos e animais precisam beber água. Os peixes precisam estar rodeados de água. Parece claro como dia que a água é um dos blocos de construção mais importantes da vida. Tudo tem uma natureza úmida.
Tales notou especificamente que as sementes, à base de tantos organismos, são geralmente úmidas. Para Tales, como grego, a água estava em toda parte. O oceano nunca estava longe e os gregos eram uma civilização marítima. Outros continentes eram em grande parte um mistério, mas parecia que todas as massas de terra estavam cercadas por água. E certamente não teria escapado a Tales que a água é tão proeminente que até cai do céu. Ele chegou ao ponto de declarar que a Terra está flutuando em um gigantesco oceano primordial e que este oceano era infinitamente profundo. Se seguirmos com a ideia de que a água é de onde tudo vem e para onde tudo volta, a ideia de que o nosso mundo está rodeado por grandes quantidades dela faz sentido. Consistente com esta ideia, Tales acreditava que os terremotos não eram causados pelo deus Poseidon, mas pelas flutuações nos oceanos sobre os quais a Terra repousa. Embora Tales estivesse errado, a sua especulação estava, no entanto, muito mais próxima do que chamaríamos de científica do que de um mito de Poseidon. Portanto, aqui vemos o primeiro filósofo abandonando um deus convencional semelhante ao humano e substituindo-o por uma teoria da natureza baseada na observação, explicações racionais, argumentos e lógica. Foi uma mudança do mito para o logos. Aparentemente, os esforços de Tales foram alvo de zombaria em seu entorno. Sua curiosidade sobre o mundo. Bem, para muitos de seus companheiros milesianos isso deve ter parecido inútil. De que adiantava olhar para as estrelas quando a vida real exigia muito trabalho, alimentar a família e ganhar a vida? Um homem de verdade não deveria fazer o trabalho de um homem de verdade? De acordo com algumas versões da história, Tales ficou bastante irritado com os comentários de seus concidadãos e ficou determinado a provar seu valor. Então o que ele fez? Ele usou seu conhecimento das estrelas para prever uma boa colheita de azeitonas. Alugou então todos os lagares de Mileto, uma ilha vizinha, Quios. Assim, quando chegou a colheita das azeitonas, a procura disparou e ele pôde alugá-las pelo preço que quisesse. Ele ganhou muito dinheiro e, o mais importante, provou que, como filósofo, poderia ficar rico se quisesse. Mas ficar rico não era seu objetivo na vida, pois ele encontrava sentido no que fazia. Filosofia natural. Tales acabou sendo altamente respeitado e reverenciado por causa de sua sabedoria e realização. Ele até ficou conhecido como um dos 7 sábios da Grécia Antiga. Depois de Tales, muitos compartilhariam a curiosidade sobre como o mundo funciona e muitos escolheriam o aprendizado em vez da riqueza, a sabedoria em vez de tantas coisas. Estatuto social. E eu diria curiosidade acima de crenças rígidas. Durante a sua vida, outra mente curiosa surgiu em Mileto. Outro filósofo pré-socrático disse para continuar o que Tales havia começado. Anaximandro era um pouco mais jovem que Tales. Algumas estimativas dizem que eles estavam separados por uma geração, mas não sabemos exatamente. O que sabemos é que, tal como Tales, o Anaximandro nasceu e foi criado em Mileto e estava familiarizado com as ideias de Tales. Ele provavelmente era seu aluno. Se Tales foi o primeiro filósofo, Anaximandro foi o primeiro a escrever Tens Down. O que é ótimo porque nos dá uma visão direta do que ele pensava. Infelizmente, quase tudo que ele escreveu está perdido. Tal como aconteceu com Tales, muito foi escrito sobre o Anaximandro, mas do próprio filósofo pré-socrático, resta apenas uma citação vinda diretamente dele, que é mais ou menos assim. Todas as coisas devem, novamente em equidade, declinar naquilo de onde tem sua origem, pois devem dar satisfação e expiação pela injustiça, cada uma na ordem do tempo. Se você está tão confuso quanto eu quando li essa citação, pelo menos não estou sozinho. Tem havido muita especulação sobre o que isso significa e provavelmente nunca saberemos exatamente. Mas é provavelmente uma descrição de uma lei impessoal que governa o universo, intimamente relacionada à sua ideia do primeiro princípio, o arco. Tal como Tales, o Anaximandro parece ter sido um sujeito curioso. Ele não tinha medo de viajar. Ele desenhou um dos primeiros mapas do mundo. Ele introduziu um dispositivo muito especial na Grécia, que podia determinar a posição do Sol usando a sombra. É basicamente um relógio de sol, mas os gregos chamavam-no de nômen e a introdução do nômen na Grécia Antiga foi enorme, pois permitiu-lhes medir o tempo. Embora alguns especulem que o Anaximandro inventou este dispositivo, provavelmente não o fez. Pelo que li, os estudiosos parecem concordar que ele herdou isso dos comerciantes babilônios que estão presentes nos meus líderes. Além disso, os chineses já usavam este dispositivo há centenas de anos antes mesmo de o Anaximandro andar pela Terra. No entanto, isso mostra seu interesse pela ciência e pelo que existe por aí, o interesse que o levou a fazer algumas especulações bem malucas. Antes de passarmos à sua teoria principal,
Não podemos ignorar as suas opiniões sobre a forma e a posição da Terra. Lembremos-nos do fato de que a maioria das civilizações antigas via a Terra simplesmente como o céu acima e a Terra abaixo. É isso. Eles não tinham a concepção de uma esfera nem alimentavam a ideia de que pudesse haver algo abaixo da Terra, ou que a Terra estivesse flutuando dentro de algum espaço gigante, junto com outros corpos celestes. O Anaximander, no entanto, apresentou esta teoria radical de que a Terra não é sustentada por nada, mas mantém uma posição fixa no espaço. O que esse espaço realmente significava para ele chegará em 1 minuto. Este não foi um pequeno passo em direção ao nosso entendimento atual. Tales ainda presumia que não havia nada abaixo da Terra além de uma enorme massa de água. O anexo afirmou que a Terra é um objeto rodeado pelo espaço e esta afirmação revelou-se correta. O anexo erra o alvo quando se trata da forma da Terra. Ele via a Terra como um cilindro ou disco grosso, como 20 CDs empilhados. Se você é da geração Z ou mais jovem e não sabe como é o CD, pesquise no Google. Esta Terra em forma de cilindro estava cercada por ar, nuvens, corpos celestes. A propósito, suas ideias sobre os corpos celestes eram bastante bizarras. Ele não achava que o Sol e as estrelas fossem esferas. Em vez disso, ele imaginou enormes rodas cheias de fogo circulando ao redor da Terra, com buracos que deixavam o fogo brilhar. As rodas mais próximas, cheias de pequenos buracos, formavam as estrelas. Um pouco mais longe, havia uma roda com um único furo. Esta era a Lua. A roda maior e mais distante, também com um buraco, era o Sol. Sim, este modelo não foi exatamente um avanço científico, mas uma tentativa inteligente e criativa. Ao contrário de Thales, o Anaximander não seguiu a ideia de que a Terra está flutuando água. Ele acreditava que a Terra permanece imóvel no centro de um universo simétrico. A Terra não cai porque simplesmente não há nada em que cair, devido à sua posição central. Estes poderiam cair na Terra, mas a própria Terra permanece fixa. Eu sei, isso pode parecer apenas mais uma visão imprecisa e amadora da realidade. Não menos estranhas do que teorias como a Terra plana e a Terra oca, que a ciência moderna pode facilmente desmascarar. Mas na época, a ideia de uma Terra flutuante rodeada pelo que hoje chamamos de espaço, o que significa que os corpos celestes podem viajar sob a Terra, era realmente incrível. Karl Popper, um filósofo do século XX, chama-lhe, e passo a citar, uma das ideias mais ousadas, mais revolucionárias e mais portentosas de toda a história do pensamento humano. E citação: o Anaximander estava certo em várias coisas. A Terra flutuando no espaço, o Sol sendo uma massa enorme bem distante, a Lua estando mais próxima da Terra do que o Sol, e o Sol e as estrelas sendo em grande parte compostos de fogo. Mesmo pouco conhecimento que as pessoas tinham naquela época, isso era bastante admirável. Mas ainda não examinamos sua teoria principal. A teoria sobre o primeiro princípio é a filosofia de tudo, por assim dizer. Thales tinha fortes argumentos para declarar a água como a fonte de tudo, e o Anaximander também deve ter pensado isso, mas não acreditava que um único elemento como a água pudesse ser tal fonte. Aparentemente, ele considerou isso insuficiente para declarar as origens de tudo. Quando pensamos nisso, podemos ver as falhas da teoria de Thales. Por exemplo, quando a água é o primeiro princípio, como explicamos o fogo? Ou como explicamos a seca? Como a seca é falta de água, não há mais alguma coisa aí que, você sabe, está na base de tudo que está seco e, portanto, desprovido de água. Portanto, na opinião do Anaximander, o arte tinha que ser algo que permitisse a ocorrência de todos esses opostos na natureza, seja ela úmida ou seca, quente ou fria, macia ou dura. Tinha que ser algo diferente dos elementos, algo a partir do qual eles pudessem ocorrer. Portanto, tinha que ser neutro em essência e abrangente em natureza, algo de onde tudo vem e para onde tudo retorna. Qual foi a ideia dele? O aperon. Essa é uma palavra grega sofisticada que poderíamos traduzir como ilimitado ou infinito ou algo sem limites. É difícil descrever algo ilimitado e infinito. É até difícil, se não impossível, imaginar isso. Mas para o Anaximander fazia muito mais sentido que tudo viesse de algo indefinível e ilimitado do que de um dos elementos. Em termos de lógica, poderíamos colocar assim: quando algo é indefinido, tem a potência de se tornar qualquer coisa. A ideia do aperon do Anaximander não é tão absurda quanto pode parecer. Houve outras cosmovisões ao longo da história que contêm algo semelhante. Tomemos, por exemplo, Tão no taoísmo, o Brahman do hinduísmo ou Numa no estoicismo. Portanto, parece haver algo na ideia de uma fonte primordial e ilimitada que apenas intuitivamente atrai as pessoas. No entanto, os meus líderes deram origem a outro filósofo pré-socrático que rejeitou a ideia de ilimitado do Anaximander.
Chame-me de estúpido, mas acho que a ideia de uma fonte primordial e ilimitada é realmente muito boa. Se eu tivesse vivido com meus líderes naquela época e estivesse procurando uma explicação racional e não mítica para o universo, provavelmente teria caído nessa. Mas os verdadeiros filósofos obstinados tendem a ser altamente críticos em relação às obras dos seus antecessores. Não importa o quão reconfortante e plausível uma ideia pareça, eles irão abalá-la até o fundo e demoli-la completamente se puderem. Digite o Anaximene. Este filósofo da lesão principal um dia caminhou pela cidade, olhou para o mar e para o céu e pensou consigo mesmo: Tales e Anaximender, boa tentativa, mas acho que vocês estão errados sobre as origens e a natureza do universo, e vou provar isso para vocês. Estou apenas especulando, é claro. Aparentemente Anaximene foi aluno de Anaximender, embora nem todos os estudiosos concordam com isso. Ainda menos se sabe sobre sua vida do que sobre a de Tales. Mas suas ideias sobre os archai foram preservadas e seu status como o terceiro filósofo pré-socrático milesiano foi acordado. Quando se trata de suas teorias, tenho boas notícias para os teóricos da conspiração da Terra plana entre nós. Anaximene pensava que a Terra era plana. Ele também acreditava que a nossa Terra plana foi uma das primeiras coisas a existir, da qual os corpos celestes como o Sol e a Lua se separaram. Os anaximenos acreditavam em processos naturais que estão na base da existência. Esta filosofia de tudo é uma filosofia de mudança. As coisas existem porque se transformaram no que são a partir de outra coisa. Consequentemente, para Anaximene, o primeiro princípio era uma força altamente transformadora. Mas ele achou que a ideia do Anaximender sobre o Aperon era muito vaga. Como pode algo indefinível ser a fonte de tudo o que vemos? Em vez disso, a proposta de Anaximene era que a origem de tudo deveria ser algo concreto e observável. Para ele, o Archai era ar. À primeira vista, ele não estava dando um passo para trás? Quero dizer, o Anaximender explicou de forma bastante convincente que tudo não poderia derivar de um único elemento como água, terra, fogo ou ar. Então, o que fez os anaximenos pensarem que o ar era capaz de ser a fonte de tudo? Ele não via o ar como igual, digamos, à água ou ao fogo. Ele percebeu que o ar envolve todos nós. Estamos nos movendo no ar, respirando ar. E olhando para o céu, não nos deparamos com uma quantidade de ar aparentemente infinita? Parece justo. Mas e a terra, o fogo e a água? Como esses elementos podem vir do ar? É aqui que entram as ideias de Anaximene sobre os processos naturais. Na sua opinião, ocorrem dois processos básicos pelos quais o ar, como bloco de construção de tudo, se transforma em qualquer forma que conhecemos: condensação e rarefação. Quando o ar se condensa, transforma-se em vento e nuvem. Se condensar ainda mais, transforma-se em água, terra e pedra. Mas o ar também pode tornar-se menos denso, o que é o processo de rarefação. Quando o ar se torna menos denso, segundo o Anaximene, torna-se mais quente e pode eventualmente transformar-se em fogo. O papel da mudança na sua teoria de RK é aparente. O universo está em fluxo constante. Substâncias que mudam de uma forma para outra entre densas e finas, quente e frio, seco e molhado, claro e escuro. Deixando o universo de lado, os milesianos pelo menos tentaram explicar o universo de uma forma racional, independente do mito e do Deus humano. Mas ainda assim, eles não pareciam negar o divino. Parecia que eles tentavam dar-lhe um lugar nas suas ideias. Tales, por exemplo, supostamente teria dito que tudo está cheio de Deus, pois via a água como divina. O pensamento de Anaximene era o ar. Agora, além da filosofia natural trazida pelos milesianos, que sabedoria poderíamos extrair de suas ações e ideias? Existe algo que poderíamos aplicar em nossas próprias vidas? Acho que poderíamos. Os milesianos podem ter dado origem aos primeiros filósofos ocidentais. Provavelmente era também um lugar repleto de superstições, práticas religiosas, visões de mundo e crenças mitológicas. Portanto, o que os primeiros filósofos milesianos fizeram foi ousado. Eles foram contra a corrente, contra o convencional e, ao fazê-lo, iniciaram uma tradição que busca a compreensão do universo e de suas origens além da mitologia. A ideia de fazer sua própria pesquisa vem à mente. Muitas vezes, especialmente em tempos como estes, em que a desinformação é abundante, é importante permanecer cético em relação às crenças convencionais. Com crenças convencionais, também quero dizer crenças sobre o ambiente específico, ou mesmo a câmara de eco em que você está, ou as narrativas provenientes de um determinado meio de comunicação. Em suma, coisas que as pessoas dizem, muitas vezes repetidas, que você presume serem verdadeiras. Você está disposto a atualizar essas crenças se elas se revelarem falsas?
O que há de tão especial nos filósofos milesianos é que eles se atualizaram mutuamente. Suas teorias não foram fixas. Eles permaneceram abertos a críticas e ainda mais desenvolvimento. Isso pode parecer uma fraqueza para alguns. Afinal, as ideias que nunca mudam, as verdades absolutas, não são as mais fortes? Bem, sim, se eles realmente representam a verdade de forma inequívoca. Mas enquanto não houver uma resposta definitiva e nenhuma prova absoluta real, nenhuma afirmação definitiva será inválida para começar. Agora suponha que você tenha uma teoria. É a teoria mais forte que você pode criar, baseada, digamos, em anos de observação e pesquisa. E a teoria também é racionalmente sólida. Faz sentido, por assim dizer. Mas mesmo sendo uma teoria forte, você deixa espaço para refinamento, melhoria e até mesmo desmascaramento. Agora, em termos de progresso, não é essa a melhor maneira de fazer isso? Propor essa teoria, mas também deixar espaço para atualizações. Quero dizer, os dogmas fixos que não podem ser desafiados, mas também não podem ser comprovados, não são um impedimento para nos aproximarmos da verdade? O que há a ganhar tentando sempre conservar ideias, mesmo que essas ideias estejam desatualizadas ou sejam simplesmente sem sentido? Não é esse um caminho infalível para a ignorância? O que Thales of My Leaders começou estava sujeito a mudanças e tem sido assim por muitos séculos até hoje. Coincidentemente ou não, a mudança também está no cerne da sua teoria sobre o primeiro princípio. Todas as coisas vindo e voltando para a água, tomando forma, perdendo forma. A mudança leva o dia à noite, o nascimento à morte, a ascensão à queda. É uma coisa natural, mas assustadora. Quando Solon, o sábio e poeta ateniense, estava de luto pela morte repentina de seu filho, Thales argumentou que tal angústia era a razão pela qual ele não queria uma esposa e um filho. Plutarco, o autor do relato de Thales, criticou que não deveríamos tentar fugir dos ataques da fortuna, mas construir a coragem para suportá-los. Quer Plutarco esteja certo ou não, fiquei me perguntando por que Thales pensava daquela maneira. Talvez sua profunda consciência da mudança e, portanto, da morte e da separação o tenha levado a não querer uma família. Ou talvez seja apenas a natureza de um filósofo, muitos dos quais eram solitários e não se incomodavam em constituir família. Acho que poderíamos dizer com segurança que muitos filósofos realmente diferem da média dos joes. Eles podem ser pouco práticos e até um pouco distantes, desvinculados de atividades mundanas típicas, como carreira, riqueza ou vida familiar. Mas, como Sócrates deixou claro, um filósofo pode não estar familiarizado com o mundo. Ele está preocupado com questões muito maiores, como a essência do homem e como as pessoas deveriam viver de acordo com ela. Portanto, vamos perdoar os filósofos por não serem pais ou mães, por não consertarem vasos sanitários com vazamentos, por não subirem na carreira ou por não acompanharem as fofocas sobre celebridades. E vamos também nos perdoar por querer gastar menos tempo em assuntos mundanos e mais ponderando sobre as questões maiores da vida. Espero que você tenha gostado da jornada até agora. Estamos prestes a embarcar novamente e deixar Ionia pelo menos por um tempo. Vamos passar um tempo em uma cidade chamada Croton, onde descobriremos a vida e as ideias de nosso misterioso mas importante filósofo pré-socrático. Espero ver você então. Obrigado por ouvir.